Eu converso agora com a médica radiologista Su Jinquinche. Doutora, falei seu nome correto? Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. Celestial falou certinho. Tá Olha correto só, meu nome. que bom. Doutora, a senhora é médica radiologista e nós vamos conversar hoje especificamente sobre a mamografia. Eu gostaria que a senhora começasse falando sobre a importância da mamografia no rastreamento e no diagnóstico precoce do câncer de mama. Perfeito. A mamografia, ela é extremamente importante para a detecção precoce do câncer de mama. Né? Ele é comprovadamente o único método de imagem que é eficaz para reduzir a taxa de mortalidade decorrente. Porque quanto mais cedo a gente detecta o câncer de mama, a gente consegue fazer o tratamento mais eficaz, mais precocemente, e quando se trata mais precocemente, você tem uma chance de cura, né? Você tem uma sobrevida aumentada nessas pacientes. Então, o princípio, né, é um método rápido, fácil, tá? Bastante fácil de ser encontrado, né, dentro do nosso país, e é extremamente bem tranquilo. Doutora, uma questão importante é a mulher ter a consciência dessa necessidade e ela não esperar apresentar algum sintoma para procurar o médico clínico geral ou mastologista para realizar esse exame, correto? De qual idade está indicado? Eu sei que existe aquele padrão, mas existe também as mulheres que fazem parte do grupo de risco, que tem casos na família. Então, qual que é a orientação? Isso, a orientação é a seguinte: todas as mulheres assintomáticas não precisam ter sintoma nenhum, né? Elas podem procurar os seus serviços e fazer a mamografia. Quando que a gente deve começar? Então, se você não tem nenhuma história na família e não tem nenhum sintoma, a Sociedade Brasileira de Radiologia recomenda que você comece aos 40 anos de idade, tá? E não precisa estar sentindo nada mesmo, porque essa é o objetivo mesmo, né? Antes de começarem os sintomas, a gente detecta. E de quanto em quanto tempo eu preciso fazer essa mamografia? Você pode fazer anualmente, tá? Até os seus 69, 70 anos, mas se você tiver bem, né, tem uma probabilidade de que está bem de saúde, vai viver mais 5, 7 anos, você continue fazendo. É recomendação do Colégio Brasileiro de Radiologia. Tá? Existem algumas divergências e alguns países fazem um pouquinho diferente, mas essa é a recomendação nossa do Colégio Brasileiro de Radiologia. Tá? Agora, em algumas situações, você pode começar a fazer a mamografia mais cedo, antes dos 40 anos, né? Então, quais são essas situações? Se você tem um risco aumentado para ter câncer de mama, e quem são essas mulheres, né, que têm risco aumentado? Às vezes você suspeita pela história familiar, né? Você tem uma mãe, uma irmã, né? Muitos parentes, né, que têm o câncer de mama. Você pode relatar isso para o seu médico e ele pode colocar no modelo matemático o seu cálculo, né, de risco ao longo da vida. Qual o risco que você vai ter de desenvolver câncer de mama ao longo da vida? Tem um modelo matemático para isso, aliás, vários. Aí, se você tiver mais de 20, 25%, né, você é considerada de alto risco e você pode começar mais cedo. Outras situações são, você já tem um teste genético, dizendo que você tem alguma mutação especial, tá? As mais famosas são os BRCAs, né, que uma delas é da Angelina Jolie, né, é o caso dela. E outras, se a pessoa tem alguma síndrome já comprovada, tem algumas síndromes ali que aumentam o risco, então essas começam antes. Falando de grupo de risco, tem também a questão de estilo de vida, né? Tabagistas, mulheres com sobrepeso ou obesidade, isso também influencia, correto? Sim, elas influenciam, mas acho que é uma menor influência, né? Mas uma das coisas é obesidade, né? Sedentarismo, tá? Dietas muito ricas em gordura, tá? Talvez quando você começa a menstruar um pouco mais cedo, né? E ter uma menopausa mais
dia, né? Ou seja, você está sob uma influência hormonal por um período maior, né? Na prática seria isso. Acho que são as principais. Assim, as outras, tipo, tabagismo não está tanto associado, é mais com outros tumores, né? Mas acho que os principais, basicamente, é isso. Doutora, uma última dúvida. Eu acredito que as nossas telespectadoras, internautas, que nunca fizeram o exame, a mamografia, devem estar curiosas sobre o exame na prática. Como funciona o exame na prática? É um exame simples, extremamente seguro? Fala um pouco sobre o procedimento. Isso, ó, o equipamento de mamografia é como se fosse um aparelho de raio-x, só que ele é modificado só para ver a mama, né? Tem uma telinha menor, um cassete menor, tá? E a dose de radiação, portanto, é bem reduzida, né? Não é igual a um equipamento de raio-x normal. Tipo, você vai fazer um raio-x de tórax. A dose de radiação é bem pequena, então é seguro, tá? Mesmo, e você, quando vai fazer no mínimo, tá? As incidências básicas, que são 2 para cada mama. Né? A gente fala que incidência crânio-caudal, quando a gente tem que comprimir, infelizmente tem que comprimir mesmo, senão, o que acontece? Se você faz a irradiação, né? A mamografia sem apertar o suficiente, tá? A mama pode ficar borrada, né? Escapar, a qualidade fica ruim, né? E aumentando a espessura, a gente não consegue diferenciar muito bem as coisas, né? Então, infelizmente tem que apertar um pouquinho, mas é rápido. Então, você aperta na crânio-caudal, tá? E aperta no outro sentido, né? Então, no mínimo, duas imagens para cada mama. Eventualmente, se a sua clínica, que você fez a mamografia, ligar pedindo para fazer um complemento, não se assuste, porque essas 2 imagens para cada mama é o básico mínimo. Tá? Eventualmente, a gente precisa fazer algumas imagens adicionais, tá? Não é repetir o exame, são imagens adicionais para tirar dúvidas, tá certo? Então, muita gente fica estressada quando pedem para voltar, mas assim, eventualmente pode acontecer isso. Doutora, muito obrigado. Muito esclarecedoras as suas respostas. A senhora já está convidada para voltar a abordar outros temas, falar mais sobre mamografia aqui no nosso canal. Tá, muito obrigada. Espero ter esclarecido algumas dúvidas, né? É claro que eu não deu para falar tudo, mas assim, o Outubro Rosa é importantíssimo, né? É um lembrete para todas as mulheres fazerem, porque o objetivo é isso: detectar antes de começarem os sintomas. Que aí você trata rapidinho, né? E tá curada, tá certo? Então fica o recado: procure seu médico, faça exames de check-up regularmente.